paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Glória a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso. Sem Ele nós não chegamos a lugar nenhum. É com a presença do firme, poderoso, Rei dos Reis, que vós e eu caminhamos. Caminhamos por uma promessa que foi dada e Ele não volta atrás em sua palavra. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que retorne na sua palavra. Ele é o santo dos santos. A palavra dele vai lhe bastar, porque será a tua garantia e a minha garantia. Se vós estar aqui hoje, porque ele garantiu, e esta palavra é para você. Essa palavra é para ti, porque ele disse que a palavra dele é que basta. Porque a tua graça excede tudo sobre o teu ser. Porque se a gente perguntar assim, oi, eu e você ganhamos sob resgate de uma grande dívida que estava na mão do inferno e nem merecíamos, porque a graça é concedida, favor sem merecimento. Oi, deve estar perguntando para mim e para você assim, eu não sei quantos anos você tem, qual a idade que você tem, mas você deve somá-las e dizer assim, ao decorrer de tanto tempo, o que eu deva ter feito, tantas inúmeras de milhões, da qual ações e atitude Jesus não se agradou. Mesmo que você tenha nascido num berço, um berço religioso, se colocando na condição de que é autossuficiente, que foi, não nasci no evangelho. Mas a nossa falha humana, ela nos direciona para um lugar, aleluias, que a carne, ela é passiva a pecar. E sabe, vou dizer para ti, e isso fala para mim, vai cortando, quantas vezes a gente só pensou. Você diz, mas foi bobagem eu pensar aquilo. Será? A partir do momento que eu e você pensamos algo que não gostaria que pensasse de você, de uma atitude que você nem passou por sua cabeça de realizar e o outro já está dizendo que você fez, ou que vai pensar, ela tem cara de que faz aquilo, ela tem cara que faz aquilo outro, ele tem cara que deve ser um grosso. Oi, tu tá pecando já. O julgamento é aquilo que você se antecipa de pré-admitir de que o outro possa realizar sem saber que faz. Amém? Então, vamos colocar na condição que a gente precisa de Deus, o nosso Jesus, nas nossas fraquezas, Ele nos bastar. Aleluias, amém? Graças a Deus, poderoso Deus, eterno Pai, nós começamos aqui mais uma vez te reverenciar e te adorar. O Senhor falou para aquela mulher no poço, disse esse poço de Jacó. Aquela mulher samaritana disse, adorarás em todo lugar deste mundo. Eita Deus. Que não somente aqui nesse poço, significa que todos na face da terra saberia do nome de Jesus Cristo, o Salvador, e adorar o Senhor pelo que Ele faz e também pelo que Ele não faz, porque eu vou adorar. Adorar se tem carne, espinho na carne, ou adorar se não tem carne. Vou adorar. Porque Deus é bom e maravilhoso. Amém? Amém? Graças a Deus. Vamos para as espadas? Ela está aí com você? Eu estou aqui a minha. As duas estamos aqui. São facas de 2 gumes, né? Lança, que tem 2 lados. E esses lados, eles aprofundam. Vai lá, porque se a palavra do evangelho não ir lá dentro, não é evangelho de Jesus. Ei, aleluias, glória a Deus, aleluia, Senhor. Se a palavra do Senhor, que é onde você está aí ouvindo, e não for um alimento de verdade, não aprofunda os seus órgãos, não. Não confronta, não balança, não reflete. E fica na zona de uma grande plotona, diante de um streaming, vendo aquela série preferida. Tem muito evangelho, tá sendo assim. É uma série preferida, aleluias, para ficar com a pipoca, aleluias, e o controle remoto. Eita, Deus já está falando aqui de uma maneira extraordinária no mistério. Ele disse, então você sai desse streaming. Aleluia, dessas plataformas, onde está muito confortável para você, porque diz assim, palavra do Senhor que não confronta, que não adentra como uma lança de 2 gumes, não é evangelho de Jesus.
É exatamente essa semelhança de estar diante de uma plataforma para assistir um seriado. Eita Deus, por quê? Porque é gostoso e confortável. Você não vai ter que mudar nada, a não ser dar um pause no controle remoto. Eu já está falando. A não ser no controle remoto, dar um pause para você se refrigerar. Oi, quantas vezes você está? Onde é que você está se alimentando? Se é alimento. Lembra do conselho de a medicina hoje, os grandes nutrólogos e nutricionistas, que são diferentes, irmãos. Eles estão aconselhando que a gente coma comida de verdade. E não alimento. O que é alimento? Aqueles alimentos que já vem processado, que é imitação, que já tem o queijo, imitação de queijo, mas tem na embalagem, tem que prestar atenção. Que vai informar que é o queijo ou se não é o queijo, é o alimento processado. Assim é o evangelho de hoje que estamos vendo em alguns locais. Não é alimento de verdade, é processado. É aquele cheddar, né? Que não é queijo, né? Eita, Deus já está falando. Então vai ter lugar que vai ser exatamente essa sensação. Aleluias. Então, para não ficar na minha palavra, terminaria aqui. Mas Deus me trouxe essa palavra para que eu possa deixar aqui um testemunho. Porque Deus ensina, irmãos. Jesus de verdade, quando caminha com um profeta, um pregador, uma pregadora, um servo dele, uma serva dele, não importa que tipo de que foi dom que ele despejou sobre você, se derramou sobre vós. E Deus corrige, Deus ensina, Deus chama. Se você está acima desse bem e do mal, dizendo que é o bam, então você está naquele alimento falso, processado. Eita Jesus, glória a Deus, amém, obrigado Senhor. Vamos para Coríntios, estamos voltando, nós estamos lá em Hebreus e deixando aqui uma palavra em Coríntios, é sobre o texto, o testemunho que eu vou deixar, para a glória do nome de Jesus Cristo. Aconteceu comigo, recentemente, algumas horas, por exemplo, por isso que eu estou dizendo, nós cometemos falhas. Quando digo horas, 24, 48 horas, aleluias. Capítulo 12 de 2 Coríntios, vamos para as suas espadas? Vamos para lá, em nome de Jesus, e deixar Deus agir na sua história. Diz assim, é preciso gloriar-me antes que não seja proveitoso, mas irei às visões e revelações do Senhor. Sei de um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus é que sabe. Aleluias. Foi levado de repente até o terceiro céu. Tremendo, né? Depois explicamos, hoje não é o dia de falar do terceiro céu, aleluias. E conheço o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. Aleluias. Qual foi levado repentinamente ao paraíso e ouviu a palavra inefável que ao homem não é permitido falar. E de assim gloriarei eu, mas de mim mesma não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. E aí vem abaixo o texto no qual o Senhor quer deixar o testemunho que eu quero partilhar convosco. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi à vontade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim eu vou, me vem e ouve. Eita Deus, aleluias. Eu vou trazer aqui para vós uma tradução para que você possa entender em nome de Jesus. Aleluias. Quando se trata, ele fala assim, porque se quiser gloriar-me em mim, não serei nécio, não serei tolo, porque direi a verdade. Mas me deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve. E para que não me exceda pela excelência das revelações, foi dado a mim um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me golpear, para que não me excedesse. Marca aí, irmãos, porque tem pessoas e irmãos que ainda não sabem. E sobre isto 3 vezes roguei ao Senhor, e para que ele levasse de mim esse espinho. E ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo, vem, antes de me alegrar-me, me gloriarei. Mas as minhas fraquezas a fim de que habite em mim o poder de Cristo.
E pelo que eu sinto alegria nas fraquezas e as ofensas, em necessidades, em infortúnios, em angústia por Cristo, pois quando eu estou fraco, eu estou forte. E a gente pede erroneamente, me dá força, Senhor, me dá fortaleza. Se me dá muita fortaleza, começamos a andar por si só. A gente não se governa e diz, eita, sou dona do poder, como a gente já viu muitos aí. Tem alguns profetas aí, muitos famosos aí, que tem alguns títulos parecidos com que aqui os dons derramados sobre aqueles que o Senhor chama para falar do Evangelho é dado. Aqui diz a palavra do Senhor, aqui nas epístolas, que não vejo em nenhum momento citar se o apóstolo Paulo não deixou, né, irmão? Deixou sucessores como apóstolo. Deus já está falando dos alimentos. Onde é que você busca esse alimento? É o cheddar processado, aqueles alimentos para substituir a carne de verdade, né? Aqueles empanados de mentira que vende como se fosse alimento de carne branca. Onde é? Tem aqueles chouriços que não é carne. Onde é? Processado. E faz um mal terrível. É público notório, todos os médicos estão falando. Aleluias, nós sabemos. Então, se faz um mal terrível não comer o alimento de verdade, e sim o processado, que é devastador, degradante, e aos pouquinhos que vai fazendo a arte ruim no corpo do ser humano. E o alimento de Jesus, como deve fazer um mal, vai diretamente à trajetória que não é atrás de Cristo. Não é vem pós mim na porta estreita. Ah, não é nessa não. É que você vai ver alguns mistérios e milagres aqui da terra, que alguns homens estão se usando para poder manter, aleluias, o templo dele cheio, para que não vá atrás daquele que está menor. Jesus, ele operou milagres. Muitos. Mas diante das multidões, aquele que ficou após Jesus foram poucos. Até um dos seus 12 foi falho, por isso começamos que nós pecamos, somos falhos. Aleluias. Irmãos, aqui Paulo, ele passou pela doença, ele passou por enfermidades, ele curava, não saía curando. E aqui o Segundo Testamento não faz questão de dar exortação ao milagre. Faz questão de falar da palavra do Evangelho. É o que muitos estão realizando aí contrário. Por isso que o alimento é processado, não é de verdade. Aleluias. E aí, olhe com a tua vida e tua alma. O que é tua alma ouvindo, se alimentando de processado, o que vai acontecer? Ah, tu não vai querer saber o que vai acontecer não. Porque Paulo aqui diz que foi as visões do terceiro céu. E quando ele foi tipo arrebatamento, ele não sabe se era visão ou se era não visão, se era ele ou se não era ele. Ele só sabe que Deus sabe o que foi que ele viu lá e de que forma ele estava lá. Ele disse que não tem certeza, mas Jesus, Deus sabe, tem certeza. Mas ele viu que do grande Galileu, o grandão, do que se gloria, esse ele viu. Ele mesmo, por 14 anos. Ô, irmão, ele está dizendo que no ministério dele, por 14 anos ele ficou tendo a visão. Ou você se lembra que ele ficou sendo cuidado fora do ministério na sua cidade? Aleluias, aleluias. Que pena, a gente vai voltar para esse assunto aqui agora. Aleluias, glória a Deus. Ele disse, ouvi palavras inefáveis. Ai, irmão, como é que pode aqui na terra hoje, para viver dentro dessa fraqueza, para ele ter visto isso, ele precisou sempre estar sendo atacado com um espinho na carne, através do Satanás mandando. E Jesus assim, fica aí, que tu vai ficar forte na minha fraqueza. Ah, Paulo, não se preocupe que minha graça vai te bastar. E ele viveu grandes coisas. E ele levou o evangelho tremendamente. E ele proclamou grandes igrejas. E ele espalhou essas igrejas na Ásia Menor. E ele fez, e eu e vós estamos aqui debaixo dessa graça que não foi nos dada. Desse evangelho. Então vamos para o testemunho. Para que a gente não se glorie, mas nesse caso não é se glorie, sim no fio da carne. Todo aquele que fala a palavra do Senhor é muito atacado.
E aí eu creio aqui, como Paulo disse, para que a gente não fique cheio de excelência, cheio de vaidade, porque orgulho é um dos atributos do diabo. Ô irmão, vamos retificar nossas frases. Lembra, é Deus, é a instrução do Espírito Santo que aos poucos ele deixa. Ele não nos deixa a gente perecer porque a gente não sabe. Aleluias. Ele vai deixando, concluindo ali, porque a gente está no processo de aprendizado, irmão. Não diz assim, eu tenho orgulho disso, não tenha não. Diga, eu fico feliz, eu me regozijo, eu estou em alegria repleta sobre sua vida quando você me traz essa palavra, ou quando você faz esse agir comigo. Ô meu filho, tu me enche de alegrias. Enche de orgulho, não. Essa palavra orgulho é filho das trevas, do diabo. É ele que é o dono do orgulho. Eita Deus. E aí Paulo disse assim, eu me glorio, mas diante Deus sou o quê? Gloriado dele. Aleluias, quando ele viu, inefavelmente é o som da sua voz. E aí ele se permitiu e disse que estava nos alguns momentos em Gálatas, Paulo esteve com os mesmos problemas. Aleluias. Em Gálatas 4:13 ele diz, e vós sabeis que foi como uma enfermidade da carne que vos anunciei o evangelho pela primeira vez. Aleluia. Ele diz que pela primeira vez ele anunciou o evangelho, ele estava com a carne ferida, estava o que? Estava com enfermidade. Aleluia. E foi para a morte? Não, foi para a glória de Deus, porque é na glória de Deus, na sua fraqueza, que ele manifesta o poder dele sobre a sua vida. Eu não sei o que é que está passando, o que está realizando, mas Deus, é na minha manifestação das tuas fraquezas que eu vou dar a minha glória na sua casa e para a sua vitória. Isso é alimento. E aí, irmãos, a gente tem que obedecer. Que a gente pensa, por isso que fala assim, eu não sei se foi, se não foi. Eu só sei que Deus é que sabe, que com 14 anos eu tive visões. E aí, irmãos, eu saí. E Deus falou assim comigo, assim, ó, vai sair de ônibus hoje. Eu falei, eita Jesus, você não planejei muito andar de ônibus. Glória a Deus. E nada dá certo. Chamava o Uber, não dava. Olha como a gente é teimosa. E a gente pede perdão a Jesus, perdoa-me, Senhor, os pecados. Aí eu tentando o Uber, sem querer ir de outro veículo. Nada, nenhum Uber acata. Eu disse, vou esperar o transporte do horário pro aplicativo. Eu já vi a pessoa chegando ali, as pessoas que recuam de suas casas para ver o ônibus quando chega, sai de suas casas, que é bem na porta. Aleluias. Olha que bênção, como Deus tem um cuidado conosco, com os seus. Eu me queixando que eu não poderia andar, se é praticamente na porta. Eita Deus. E aí chegou o ônibus. E aí, mas antes de casa, às 6 da manhã, eu botei os evangelismos na minha bolsa. Assim, mas como dar evangelismo? Realmente, quando está de carro, não tem condição de vir pessoas para evangelismo. Jesus diz, obedece, que é melhor do que sacrificar. E Satanás ali fica rodeando para tirar a gente, né, da situação, para não fazer. Mas cai por terra, porque quem chamou lhe garante. Aleluia, aconteceu, eu peguei o transporte coletivo. Aí peguei o metrô. Chegando lá no metrô, eu desci para pegar a próxima integração, que é um ônibus coletivo. Aleluias. Por sinal, tem até ar-condicionado essa integração. Olha como Deus é bom. Aleluias. Aí quando eu pego, tá uma filazinha, mais ou menos de 2,5 metros. Aí o Senhor disse assim, distribui o evangelho. Eu disse, oh meu Deus, tem tão pouca gente. Tá tão pressão, já vai encostar o ônibus. Eita Jesus, como Deus me ama você. Aleluia. Aí disse, então eu vou te mostrar. Ele não falou essa parte, eu só soube depois do acontecido, vou falar agora. Passou exatamente 1 minuto, foi coisa de segundos. Veio um irmão com o papel do evangelho, distribuiu para cada um da fila. E o ônibus já estava estacionado dessa integração em uma estação. Aqui, Salvador, Bahia, irmãos. E eu disse, eita Jesus, tu não precisa de ninguém. Deus respondeu, Espírito Santo. Só para que vocês, onde vocês estejam se alimentando, é alimentação de stream e pipoca. Deus assim, eu não preciso de você. Vós precisa de mim. É para a comunidade saiba que eu não preciso dela, mas dela precisa de mim. Aleluias. Eu levanto o outro e faz. Eita, e aqui é como se fosse uma carne, né? Ferindo. Que é para não ter orgulho cair e levantar Jesus. Aí sim tem orgulho. Tem que chama o ego. Talvez a palavra orgulho não é orgulho, é a palavra.
Aí aquele teu ego de autossuficiência que sabe o que está fazendo, cai por terra. Mas aí eu digo, Jesus. Aí tinha uma senhora de saia, uma senhorinha. Subiu comigo à frente, sentei do lado dela. E comecei a dar o testemunho a ela no ato. Aí é quando Satanás cai. E toda enfermidade sai do seu nome, porque você reconhece que Deus é o teu dono. Eu comecei a dar o testemunho dessa senhora, eu quero dar o testemunho para a senhora. Jesus mandou eu dar aqui os papelzinhos. E ela estava com o papelzinho do rapaz na mão. E eu não fiz, achando que era muito próximo, tinha pouca gente ali, não ia dar tempo. Mas Deus manda dizer para mim, eu também estou aqui compartilhando com a senhora, ele não precisa de nós não. É nós que precisamos dele, nunca foi diferente. E aí comecei a dar testemunho da minha vida, da minha conversão para ela. Aí Satanás caiu, sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito de alcançar vida. Eu não sei se era a vida dessa senhora que eu ia conversar, de qualquer forma aconteceu a conversa com ela. E no final, pegamos o ônibus, soltamos, deu tempo de ter uma conversa do meu testemunho. Para dizer de onde Jesus me tirou. Ela disse, a minha casa, eu sou crente, mas estou lutando pela minha casa. Eu disse, então receba o que Deus está falando com a senhora hoje sobre o meu testemunho. E aí fui conversando com ela, demonstrando que a nossa fraqueza é pequena. E a gente tem que estar atento aos olhos do Senhor. E o que eu quero dizer com isso? Não deixe o ego. Onde você está vendo esses super egos aí dando pregações absurdas, Deus disse aqui no Segundo Testamento a importância do ator principal era Jesus Cristo. Veio trazer o que se confirma no Primeiro Testamento, onde havia muitos milagres assim, proeminentes, rasgados, porque era um outro tempo. Para que aquele povo visse as glórias de Deus rasgadamente, para trazer esse povo, porque era a promessa de segui-los, porque preparando que o Salvador viria. E aqui Deus diz, é o Evangelho de verdade, que salva, restaura, restabelece. Sim, irmãos. A enfermidade quando vem e Deus permite. Aqui diz que foi para Paulo se colocar na posição dele. E aí não vai cair no texto hoje, que não seria o abordamento. Ele entendeu o que significa esse espinho na carne. E aqui diz que ele clamou por algumas vezes. 3. Perceba que os mistérios do Senhor, os números de Deus, eles são de perfeições. Então fique ligado, crente. Aleluia, porque nisso Deus fala comigo e me responde quando eu estou no caminho. Ele me traz confirmações, ele traz revelações pelos números, porque são números da perfeição. E aqui diz que foi 3 vezes, não é coincidência dizer isso. 3 vezes. Irmãos, ele disse aqui 3 vezes, e o mundo das trevas usa os números de Deus para fazer o mal. Mas o intento só acontece quando há uma sintonia sincronizada de integração dessa situação, de receber os olhares da seta do inferno. E com isso, nesse testemunho, eu entendi que caiu por terra o intuito de Satanás. Porque foi dado o testemunho para uma senhora. Aquela senhora acabou dizendo, eu tenho um caso da minha filha, eu vou deixar meu nome contigo. E falou o nome de sua filha, que assim, que eu oro por isso. Eu falei, oh glória a Jesus. Então tem endereço. E caiu por terra, o evangelho foi entregue. Papelzinho, né? Fui ali teimosa, mas Jesus disse, eu vou te dar um ensinamento hoje. E fez com que, e ali também eu revelei algo que eu nunca tinha feito em testemunho para alguém presente. Acredito que era para fortalecer a fé daquela mulher, para dizer como é que um homem faz com a mulher. Um homem faz isso com a mulher dessa. Gente, essa mulher, ela disse que foi assim, assado. E olha o que o Senhor é hoje na vida dela. Amém? Para o nome de Jesus glorificado, nunca tinha falo, nem mesmo em gravação. Foi a primeira vez somente para o Senhor Jesus confessado. Mas para aquela mulher eu levei esse testemunho. E foi maravilhoso. E aí eu entendi. Final da ópera. Teve o retorno, meu destino, fui e voltei. Quando eu voltei, eu dei o meu evangelismo e tinha um jovem na qual deixei uma palavra. E o que aconteceu, como forma de retaliação, no caminho, que eu não tenho muito hábito, toda semana adiante transporte coletivo, bati meu pé em uma das partes da catraca. Pense, irmão, a noite inteira, no ossinho do tornozelo, inchou e doeu a noite toda. Mas eu entendi e orei, Senhor, obrigado, Jesus.
Tu és tremendo, foi feito o que o Senhor queria, uma vida foi alcançada, então Deus mandar você realizar, realize. Não adiantou, o tropeço quis ali, ó, lembra do leão bramindo, rugindo no ouvido? Tentou bramir, mas Deus também me deu uma lição, e no final eu disse para a senhora, olha, receber tapa de Jesus é muito delicioso. Eu recebi um tapa com o Senhor, quando Ele me disse, eu levanto outro. Mas aí a proposta para Satanás cair, ele caiu, porque a vida foi alcançada com o meu testemunho, com a palavra que eu levei com aquela senhora, inclusive confessando a minha falha ali ao vivo e a cores, para Satanás voltar de um caminho de 7, ele não retornar nunca mais. Pela honra e glória do Senhor, Deus está dizendo hoje, esse que está tentando te oprimir, bramando teu ouvido, ele vai voltar, porque tu vai fazer o que Deus determinou e tu vai receber a graça do céu. Aleluia. Por quê? Porque a graça dele vai te bastar. E todas as outras coisas que você anda buscando, querendo fazer papelzinho, envelopinho, de campanha disso, aquilo, Deus, eu te trago isso por excelência, sem você nem precisar se meter nisso, porque se alimente de mim de verdade, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E todas as outras coisas eu contemplarei na sua vida. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus. Aleluias, aleluias. A paz do Senhor Jesus. E linda oportunidade que o Senhor me deu mais uma vez para entregar a voz para mim e para vós. Amém? A paz do Senhor Jesus.